festas. Estamos iniciando hoje com o Jorge Larrea, que vai estar trazendo para nós tema relacionado à evangelização, dentro aí do processo, né, do movimento espírita, dentro da casa espírita. E o Larrea já esteve conosco aqui em junho, né? Então é sempre uma alegria não só tê-lo assim na nossa sala, mas também de estar ouvindo, né, nas redes sociais, nas mídias, que está sempre aí colaborando, postando, né, temas de reflexões da vida à luz da doutrina espírita. Boa tarde a todos. Então, queremos dizer assim, boa tarde a todas as nossas irmãs e irmãos de ideal, não só daqui do grupo de Guararema, como estou vendo aqui na tela, nós temos bastante participantes de outras cidades, né, de outras casas espíritas. Sintam todos vocês acolhidas em nosso Centro Espírita Natalício de Jesus. E hoje estamos conectados com ele através da rede social, dessa rede, né, de computadores que nos facilita, da internet, que nos facilita esse intercâmbio, é muito importante para nós. Então, a gente observa que a pandemia nos trouxe também um benefício, né, por conta dessa situação pandêmica em que vivemos, e abriu novos horizontes que já existiam, mas que tínhamos medo de operacionalizar, que é trabalhar com a internet. Então, nós queremos dizer que nos sintamos todos nós bem-vindos, tá ok? E vou pedir aí, então, para que a Noeli faça a nossa prece de abertura e depois a gente faz aí, passando a palavra aí para o Jorge, trazer para nós aí a sua contribuição tão importante nesta tarde de hoje. Então, agora, oficialmente, boa tarde a todos, né? Lembrando que o Elahá falou num desses pinga-fogo dele, que a nossa casa agora virou um centro espírita. Então, graças a Deus, que Deus abençoe nossos lares, que Jesus abençoe a todos nós, que a doce paz do Mestre Jesus e seja presente em nossos lares. Agradecemos por toda essa oportunidade de estarmos aqui juntos, nos confraternizando nesse momento, aprendendo um pouco mais à luz da doutrina espírita, essa doutrina abençoada, que nos esclarece, que nos ilumina, que nos mostra os caminhos que podemos seguir, sendo que nosso coração deve estar sempre aberto para seguir esses caminhos. Agradecendo a Jesus, nosso Mestre Divino, agradecendo ao nosso Pai Criador, esse Pai de amor, de justiça e bondade, nós vamos rogando a eles que nos iluminem e que o Elahá seja bem inspirado nesse momento, como sempre é. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que nós perdoarmos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Assim seja. Vamos pedir para o Elahá, se der tempo, para ele falar uma poesia da Sâmia. Então, tá bom. Pessoal, nós queremos, então, né, dizer que já está aberta a nossa 41ª Semana Espírita de Guararema, dizer que o Jorge Larrea é um companheiro que a gente está aprendendo a conhecê-lo e amá-lo de coração, com muito carinho, e acho que dispensa mais apresentação, dizer que ele é espírita, é lá de Rondônia, está atualmente aí passeando aí ou visitando os filhos aí no Paraná e em Curitiba. Mas eu vou deixar o Larrea, então, à vontade. A sala é sua, viu, Jorge? Seja bem-vindo mais uma vez conosco aqui. Muito, muito, muito obrigado. Quero dizer, antes de qualquer coisa, que eu tenho um prazer muito grande de voltar no grupo, pela possibilidade de estar junto com todos que constituem a casa, pela acolhida e pelos frutos que a gente vem colhendo no trabalho
que tem sido feito nessa nossa oportunidade, através da pandemia, de estar em tantos lugares diferentes, e estar em Guararema é realmente um momento bem gostoso, pela possibilidade de nós podermos estar entre irmãos de fato. Então, hoje nós vamos conversar um pouco sobre a questão da evangelização infanto-juvenil. Mas eu vou puxar o fio um pouquinho atrás, não é nem um pouquinho, é um pocão atrás, para a gente poder fazer o encaixe de todas essas questões que são importantes para um entendimento mais claro sobre o movimento espírita e a dinâmica de como é que ele acontece. Então, é muito importante que a gente, nessa discussão sobre a evangelização e o próprio movimento espírita, tenhamos em mente que o nosso movimento é um movimento novo. Ele tem apenas 164 anos e, portanto, ele ainda se desenha numa série de experiências, não dando para que a gente diga assim, olha, esta aqui é uma posição consolidada do movimento espírita. Não é. Nós somos um movimento em construção e muitas das questões que nós estamos hoje apresentando como sendo realidades do movimento espírita brasileiro, elas podem mudar num intervalo de tempo razoavelmente curto, porque tudo que estamos fazendo, no fundo, é um grande balão de ensaio em termos de movimento. Em termos de doutrina, não. A doutrina espírita, ou seja, a substância, o conteúdo da mensagem que os espíritos nos trouxeram, essa está consolidada, essa está muito clara, essa está com seus contornos bem definidos. Mas o movimento espírita, ele não tem um contorno já consolidado, porque ele é um processo em construção e, portanto, as coisas que falamos aqui, amanhã elas podem mudar. Isso tanto é verdade que, quando nós consultamos a literatura espírita, vamos encontrar na Revista Espírita de 1863, no mês de dezembro, no último fascículo do ano da revista, existe um texto escrito por Allan Kardec, em que ele intitula esse texto de Período de Lutas. E nesse texto chamado Período de Lutas, Kardec diz que o movimento espírita passaria por 6 etapas diferentes. 6 etapas. E em cada uma dessas etapas, ele prevê algumas características do funcionamento do movimento espírita. Ele diz que a primeira das etapas, ele intitula chamar de período da curiosidade. O que é o período da curiosidade? É o período anterior à codificação kardeciana, é o período das mesas girantes. Ele intitula chamar de período da curiosidade exatamente porque é um período em que as pessoas estão fazendo aquelas reuniões das mesas, tentando entender o que está acontecendo. Esse é o período da curiosidade. Depois ele entra num segundo período, que ele intitulou chamar de período filosófico do movimento espírita. É o período da construção das obras espíritas. O período filosófico foi o período no qual se estabeleceu os contornos que o espiritismo adotaria enquanto doutrina. O que é o certo, o que é o errado, o porquê da dor, a razão da vida, o que é Deus. Ou seja, aquilo que está basicamente contido em O Livro dos Espíritos define o período filosófico do espiritismo. A construção dessas ideias, que depois, evidentemente, iriam se consolidar nas demais obras básicas, que dariam ainda mais corpo para aquilo que estava apresentado em O Livro dos Espíritos. E ele fala que esse período, chamado período filosófico, ele termina com a construção do arcabouço doutrinário espírita, dando início ao terceiro período. Esse terceiro período é exatamente o período que Allan Kardec diz que estaria vivendo naquela época, 1863, o chamado período das lutas. Esse período das lutas é o período do embate entre o espiritismo e seus detratores.
É uma época de muitos conflitos, em que você publica um artigo e aparecem outros desconstruindo o que você fez, um período de perseguição, período onde acontece o chamado Auto de Fé de Barcelona, com a queima dos livros na Espanha. É o período no qual diversos homens que não eram necessariamente pesquisadores, mas muito mais filósofos e homens ligados ao clero, que apresentavam ideias que colidiam com a doutrina espírita, querendo desconstruir o espiritismo. Então, é um período muito difícil para a divulgação da ideia em função da reação. Então, os 2 primeiros momentos, não houve uma reação muito forte da sociedade. O período de curiosidade foi tranquilo, as pessoas estavam até brincando com isso. O período filosófico foi um período mais interna corporis, então acaba que a sociedade, quando recebeu, já recebeu o material já produzido. Mas o período das lutas é o período no qual o espiritismo vai experimentar o seu primeiro momento público, o primeiro momento em que essa mensagem vem a lume para que as pessoas entrem em contato com ela. Então, ocorre uma série de desgastes nesse chamado período, por isso o nome dele é período de lutas. É no período de lutas que o movimento espírita chega ao Brasil. Em 1869, nós vamos ter as primeiras movimentações em solo brasileiro, movidas a partir do companheiro chamado Luiz Olímpio Teles de Menezes. Ele era de Salvador e tinha uma vontade muito grande de divulgar o espiritismo. Porém, não havia nenhuma obra em português. Estava tudo em francês. Então, o que ele fazia? O Luiz Olímpio Teles de Menezes pegava o livro e traduzia do francês para o português uma página. Eu disse uma página. Levava numa gráfica e mandava multiplicar aquela página que ele mesmo havia traduzido. E ele divulgava essa página nas ruas, ele entregava para as pessoas. Olha o sonho desse homem querendo fazer isso dentro de Salvador, num ambiente completamente inóspito para o trabalho que ele fazia. Mas ele trabalhava produzindo esse material do bolso dele e tentando divulgar essa mensagem desse jeito. E aí, depois de fazer essas publicações avulsas, ele decide reunir esse material em um jornaleco de 4 folhas apenas, que tinha um nome bastante lúgubre. O nome do jornal era Ecos de Além Túmulo. Nesse jornal Ecos de Além Túmulo, ele usava muito mais para apresentar as traduções que ele fazia do que propriamente material novo. Não tinha nada em português, então Olímpio de Menezes fazia esse processo de tentativa de tradução desse material que era de difícil acesso para a população brasileira. E assim o movimento espírita foi chegando no Brasil de maneira muito incipiente, muito fragmentado, com pensamentos que não eram, que não viam a inteireza que a doutrina tinha. Tanto que, quando no Rio de Janeiro os grupos começam a se formar, os grupos se formam e se dividem em 2 grandes grupos. Uns se chamavam espíritas científicos e outros se chamavam espíritas religiosos. Os 2 grupos não liam o espiritismo como se fosse a mesma coisa. Um grupo estava interessado nos aspectos referentes às experimentações mediúnicas. E um outro grupo estava preocupado em fazer uma leitura mais comportamental, mais moral da doutrina espírita. E esses grupos não conseguiam se unir, eles não conseguiam funcionar dentro de uma mesma lógica. E exatamente por isso houve muita briga na formação do movimento espírita brasileiro. Rachas, divisões, brigas, confusões, encerramento de grupos, tentativa de fazer o grupo voltar. Houve muitos embates dentro do próprio movimento, porque havia dois naipes de espíritas tentando conviver dentro da mesma sombra, da mesma doutrina, do mesmo guarda-chuva, e eles não conseguiam se ajustar.
Esse processo de ajustamento das diversas tendências que o Espiritismo apresentava só foi possível ser unificado em torno de uma pessoa, que muitas vezes nós perdemos um pouco a visão da importância dele para a unidade do movimento espírita nascente. Ele chamava-se Bezerra de Menezes. É Bezerra de Menezes que consegue sentar com os religiosos e consegue sentar com os cientistas e dizer: gente, vamos nos juntar. Chega disso. Vamos fazer um trabalho. Vamos fazer juntos. E ele, por ser médico, ele transitava no meio acadêmico. E, por ser um humanista, transitava dentro do outro meio, dos que eram mais voltados para os aspectos mais comportamentais, evangélicos, religiosos, que a doutrina pudesse ter. E houve, nesse momento, uma ideia de ter que se estruturar o movimento espírita brasileiro. E aí ocorre uma diferença muito grande em relação à Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Quando nós pegamos o Livro dos Médiuns e olhamos lá atrás a definição que nós encontramos pelo estatuto da sociedade, de como é que ela funcionava, nós nos assustamos comparando com o funcionamento de um centro espírita. A Sociedade de Estudos Parisienses, ela abria apenas às sextas-feiras à noite para reunião mediúnica. Ela não tinha tarefas assistenciais e nem tinha palestras. Ela era um local para experimentações mediúnicas. As pessoas iam para a reunião e havia apenas 5 cadeiras que eram reservadas para convidados. Os convidados precisavam primeiro ser informados para a direção da instituição, que registraria a ocupação das 5 cadeiras. Uma vez preenchidas as 5 cadeiras, ninguém mais poderia permanecer no ambiente, não podia mais ser convidado. Então, havia os seus membros e, no máximo, 5 convidados em cada reunião. Esses convidados só poderiam ser conduzidos à reunião 2 vezes. Se ele quisesse vir uma terceira, ele teria que se filiar à associação, à sociedade. Não se admitia visitantes intérminos dentro do grupo. Então, você vai a 2, ou você se integra, ou você não vai mais. Não tem por que ficar ali só visitando. E essas reuniões, elas eram reuniões fundamentalmente mediúnicas, de caráter experimental, onde apenas o presidente da instituição tinha a faculdade de fazer perguntas aos médiuns para interrogar os espíritos que se comunicavam. Esse é o modelo da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que comandada por Allan Kardec, cujo estatuto, vocês podem confirmar, está lá no último capítulo do Livro dos Médiuns, e ele até apresenta esse estatuto como uma espécie de modelo, caso alguém também queira criar alguma instituição semelhante. Então, vejam como a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas ela é muito diversa daquilo que nós temos hoje dentro do movimento espírita brasileiro como centro espírita. Se você compara o que é um centro espírita com aquilo que era a Sociedade Parisiense, não se parece nada. Porque a Sociedade Parisiense era de estudos espíritas. O centro espírita ele não tem essa preocupação de ser uma instituição de pesquisa científica espírita. Ela é outra coisa. E ela é outra coisa em função de quem? Quem foi a criatura que, dentro do movimento espírita brasileiro, estabeleceu um formato de funcionamento do centro espírita com esse viés mais assistencial que nós temos hoje no Brasil. Alguém foi o idealizador desse modelo, no qual o centro espírita servia para um local de recepção dos doentes. Se nós bem lembrarmos, no início do movimento espírita brasileiro, quais eram as tarefas que existiam dentro da casa? Fundamentalmente, tarefas mediúnicas e tarefas assistenciais, só. Eram poucas as casas em que se estudava. O movimento espírita era reconhecido pelo receituário mediúnico, as pessoas iam para a casa para receber, através da mediunidade, receituário principalmente de homeopatia, que existia muito,
e tarefas mediúnicas. O centro abria para tarefa mediúnica e para receituário e atendimento de farmel, de socorro às famílias mais pobres. Basicamente, essas eram as funções. Eu não estou dizendo com isso que não existia nenhum outro tipo de atividade. Não, existia, mas era em quantidade muito pequena. Os centros espíritas, que já eram poucos no Brasil, não eram muitos, no começo do século, eles eram forjados dentro dessa proposta de ser um local onde se atendia na reunião mediúnica e atendia também no trabalho assistencial. E o viés que as reuniões apresentavam nessas mediúnicas não era o mesmo da reunião acontecida em Paris. O objetivo de Kardec nas suas reuniões era a investigação, era a análise de casos, era a construção de uma substância doutrinária. As reuniões mediúnicas que aconteciam no Brasil se criaram desde o princípio como sendo reuniões para acolhimento dos desencarnados. Alguém teve a ideia de dizer: o centro espírita deve acolher os desencarnados. Da mesma maneira que nós acolhemos os sofredores encarnados, vamos acolher os desencarnados. Então, a reunião mediúnica vai ser uma reunião para realizar o atendimento espiritual para essas entidades que se encontram numa condição sofrida. Vamos dialogar com os espíritos, vamos tentar orientá-los. E, do lado material, fazer as atividades de socorro aos que padecem, oferecer cestas básicas, alimentos e o receituário mediúnico. A pessoa do movimento espírita responsável por esse tipo de construção para o movimento espírita é a mesma criatura, Adolfo Bezerra de Menezes. Nós não temos uma noção muito clara do quanto Bezerra foi importante para o movimento, porque foi ele que desenhou a Casa Espírita e disse: a Casa Espírita vai funcionar assim. Dali dessa definição de Bezerra, o eco que a gente tem nesses 120 anos, desde a virada do século XIX para o século XX, continua vindo nessa toada. Se a gente perceber, essa orientação básica para a funcionalidade do centro espírita, ela não foi modificada. Houve uma série de melhoramentos, que a gente vai já conversar sobre isso, mas essa ideia de que centro espírita é para acolher quem padece, essa ficou. Então, você vê o quanto que foi forte a impregnação da ideia de Bezerra na construção do movimento espírita nascente. E por que isso acontece? Isso acontece pela formação profissional dele. Ele era médico e, assim como para Martelo tudo é prego, para quem é médico tudo é hospital. Então, a primeira ideia que ele teve é: o centro espírita tem que funcionar como um hospital. Então, o centro espírita era para acolher pessoas doentes, era para estabelecer socorro a quem padecia, do lado de lá ou do lado de cá, mas o hospital era o local desenhado por Bezerra para ser o instrumento que o centro espírita deveria ter. Lembro que nesse período, década de 1900 a 1930, esses primeiros 30 anos do movimento, não havia nada escrito em português, tá? As traduções de Guilhom Ribeiro ainda não tinham acontecido. As pessoas tinham que acessar a obra básica em francês, o que, evidentemente, era um embaraço absurdo para a divulgação do espiritismo. Não tinha nem como divulgar, não tinha nem como você fazer, porque você não podia dizer: olha, pega essa obra, lê, vai para casa, faz um evangelho lá, como que eu vou fazer se eu não sei ler esse treco? Tudo em francês, tudo num idioma que eu não conhecia. Tudo bem que o francês era a nossa segunda língua antes da Segunda Guerra Mundial, mas mesmo assim não era muito fácil encontrar pessoas que lessem o francês. Então, houve, de certa forma, durante esse período do movimento espírita, uma redução das atividades doutrinárias, fundamentalmente aquilo que Bezerra havia desenhado. É a tarefa assistencial, feita dentro da casa espírita, de maneira a promover o acolhimento dos que padecem, e o trabalho feito nas reuniões mediúnicas, também de atendimento espiritual. Bezerra, na época do movimento espírita nascente, já havia criado esse modelo de
doutrinação, no qual o médium se manifesta, o doutrinador vai lá, conversa com o espírito, tenta envolvê-lo. Nós encontramos muitas histórias naquelas obras, como Lindos Casos de Bezerra de Menezes, de atividades que ele fazia de doutrinação na mesa mediúnica, com essa característica de ser, já naquele período dos primeiros 30 anos do movimento espírita, com esse perfil. Lembrando que Bezerra desencarna em 1900. Então, ele desencarna em 1900 e deixa para os 30 anos seguintes toda uma dinâmica de movimento espírita que tem esse perfil. Então, não havia tendências para palestras, nem atendimento para crianças, nem jovens, durante essa época. É um período primeiro daquilo que nós poderíamos considerar como sendo o período do movimento espírita. Voltando para o texto de Kardec, que falava que o período terceiro era o período das lutas, ele falou do quarto período. Ele disse que o quarto período que ele passaria seria o chamado período religioso do espiritismo. A doutrina espírita, segundo Allan Kardec previa, iria se tornar, num futuro próximo, em uma espécie de religião. Ela seria tomada à conta de um culto e as pessoas, então, frequentariam as instituições espíritas como uma relação de fé. E, a partir dali, as pessoas se designariam como espíritas na hora que perguntassem qual era a sua religião. Elas converteriam as verdades espíritas numa fé específica. Então, isso está lá na Revista Espírita de 1863, no versículo de dezembro, Allan Kardec apontando que o espiritismo, na quarta fase, se tornaria uma religião. E vai acontecer o que no Brasil? Na década de 30, nós vamos ter um momento extremamente interessante dentro do movimento espírita brasileiro. O que vai acontecer na década de 30 no Brasil em termos de movimento espírita? O surgimento da mediunidade de Chico Xavier. Sua primeira obra, 1832, Parnaso de Além Túmulo, e depois uma sequência de obras extremamente interessantes, A Caminho da Luz, 1938, nós temos Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, 1938, e aqui faço um parêntese. Hoje, falar de Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, com mais de 6 mil centros espíritas do Brasil, com essa quantidade imensa de espíritas, até eu falo. Até eu digo hoje que o Brasil é o coração do mundo, é a pátria do Evangelho. Eu quero ver o cara dizer isso em 1938, quando não tinha nada. Quando não tinha absolutamente nada de estruturado. Hoje até eu digo. Até eu sou capaz de dizer. Mas em 1938, você preditar que o espiritismo se tornaria extremamente conhecido nas terras brasileiras e que ele seria transplantado para cá, em termos de cristianismo, e que se tornaria aqui o espaço para o desenvolvimento de suas ideias, é muita audácia você dizer isso, considerando que você tinha a França, que tinha surgido o espiritismo, a Europa com uma série de países também com espiritismo, com várias pesquisas, como a Itália, a França, a Inglaterra, a própria Rússia, tinha muita coisa interessante sobre espiritismo, e o próprio Estados Unidos, onde os fenômenos de Hydesville haviam acontecido, seriam locais muito mais propícios para o desenvolvimento da doutrina do que o Brasil, que, em princípio, não tinha nada, não tinha nenhuma das condições favoráveis para a edificação de uma nova consciência em termos espirituais naquele período da década de 30 para 40. Mas essa obra é colocada e hoje a gente vê a realidade de tudo aquilo que foi dito. Mas o que interessa é que vai se seguir a década de 30 uma quantidade muito grande de obras que vão surgindo nesse período, e as obras de Emmanuel e de André Luiz vão promover uma convulsão no movimento espírita. É muita informação, uma literatura extremamente abundante. É muita coisa. Naquela época já era difícil, hoje é impossível ler tudo que foi publicado. Eu diria, sem medo de errar, que se uma pessoa nascer hoje e já nascer sabendo ler, e ela começar a ler
Na hora que ela nasce e passar a vida inteira lendo até o final da vida, sem dormir nenhuma noite, e ela viver 100 anos, ela não termina de ler tudo que está escrito em Espiritismo em língua portuguesa. Se você for um polonês, você lê toda a literatura espírita em um mês, que deve ter o Livro dos Espíritos, um Evangelho talvez, uma coisinha ou outra, mas tem muito pouco. Agora, olha a profusão de literatura que nós temos no Brasil. Nós não damos conta de ler tudo que tem, uma coisa impressionante, mas tudo bem. E vai aparecer uma segunda onda dentro do movimento espírita. A segunda onda é a onda na qual Emmanuel e André Luiz mostram para o movimento espírita a necessidade de um engajamento efetivo da sociedade espírita no sentido de estruturar um trabalho de socorro aos que padecem, não no modelo anterior, mas criar instituições vocacionadas para atender as pessoas que padeciam. Então, é um período em que aparece no movimento espírita asilos, orfanatos, hospitais, escolas. É o período das instituições assistenciais espíritas. O movimento espírita passa a ser visto pela sociedade brasileira como um movimento de pessoas caridosas, de pessoas que gostam de criar instituições para socorrer os desesperançados. Então, a cidade tem um orfanato, os espíritas estão por trás. A cidade tem um asilo, os espíritas estão por trás. Espírita desse período, da janela de 1930 a 1970, são espíritas que construíram uma quantidade imensa de instituições no Brasil inteiro. Aquele rapaz, vocês são muito novos, vocês não sabem, mas houve um período no Brasil em que se lançou uma campanha Fome Zero, do Betinho, isso na década de 80, mais ou menos. Então, a ideia do Betinho era levar um prato de comida para quem tinha fome. Ele teve essa ideia genial. Puxa, eu vou ter uma ideia que ninguém teve. Vou dar comida para quem tem fome. E aí ele cria esse programa. E ele deu uma declaração uma vez dizendo que ele não sabia que os espíritas faziam o que faziam. Porque aonde ele chegava para estender um prato de sopa, os espíritas tinham chegado primeiro. Então, foi um período assim extremamente intenso de atividades assistenciais do movimento espírita, e sopa, farnel, agasalho, pão, leite, campanha do quilo. Os espíritas eram profundamente vocacionados para essa atividade. Então, o Centro Espírita, que era um hospital, descobriu uma nova dimensão. Ele descobriu que ele também era uma oficina. Então, ele cria a sua segunda dimensão. Não deixa de ser hospital, porque ele continua atendendo os padecentes, ele continua sendo um local de socorro para os espíritos desencarnados, mas ele abre um segundo flanco. Você, para participar do movimento espírita, você tem que estar atuante dentro de uma tarefa assistencial. Era uma condição sine qua non para você ser reconhecido como espírita, é você estar ligado a alguma atividade assistencial do movimento espírita. Você é espírita, trabalha em qual tarefa? Hospital, asilo, orfanato, campanha do quilo? Onde é que você está? Eu sou espírita, mas eu só vou. Ah, então você não é espírita. Espírita mesmo é o cabra que está lá no asilo, está no orfanato, está na instituição assistencial, porque fora da caridade não há salvação. Esse lema se torna como se fosse o grande mote do movimento espírita. A gente faz uma apropriação desse conceito e, ao invés de nós cuidarmos de alguns fatores que eram mais importantes, embora a caridade seja também, mas havia uma proposta do movimento espírita, do espiritismo, que foi esquecida pelo movimento, e nós nos abraçamos apenas com a caridade. Esse é o período do movimento que vai até aproximadamente a década de 70, e, para ser mais exato, o ano de 1975. Quando chega o ano de 75, é quando ocorre uma nova mudança dentro do movimento espírita. O movimento espírita já vinha sentindo a necessidade disso. Por quê? Porque nessa quadra que vai de 1930 até 1970, as casas espíritas não tinham
um trabalho de estudo consistente. Não tinha, gente. Mas nós já tínhamos literatura, então não dava para ter a desculpa da primeira fase. Não tem estudo porque não tem livro. Na segunda fase, não tinha estudo, mas tinha livro. Então ficou muito esquisito, porque era tanta obra que o Chico produzia, mas a Casa Espírita não fazia estudo disso. Já começava a aparecer algumas instituições, criando palestras, fazendo alguma coisa nesse sentido, mas ainda não era um trabalho de corpo, ainda não era uma condição robusta dentro do movimento espírita a questão do estudo, do aprendizado. A Casa Espírita fazia o que agora? Ela fazia reunião mediúnica, ela atendia os que padeciam e tinha uma instituição assistencial pendurada no centro espírita, que era onde as pessoas trabalhavam. E alguma coisa se estudava, é fato, mas não se fazia muita coisa nesse sentido. Era um período em que a mediunidade se espalhou pelo movimento espírita como nunca. Os centros espíritas tinham médium para tudo que era lado, todo mundo vestido de branco, todo mundo usando uniforme, com práticas esquisitas, um monte de conhecimento estranho. É um povo que apareceu com pirâmide, outros vinham cristal. A doutrina espírita não era tão estudada, então ela começou a sofrer uma série de contaminações místicas que vinham de outras denominações. Então, o período de 1930 a 1975 foi um período de grande expansão dos trabalhos assistenciais, mas houve uma retração na qualidade doutrinária do espiritismo, porque muitas ideias bizarras começaram a entrar. É um período de muito desvio doutrinário, muitos desvios. Por que aconteciam esses desvios? Porque havia muitos centros espíritas criados por famílias. Meu pai, que recebeu do meu avô, agora está comigo. Aqui funciona assim, era o centro do seu fulano, o centro da dona fulana, que não tinha eleição, não tinha diretoria, eu criei, meu pai criou, é no fundo da minha casa, então aqui quem manda sou eu, a regra aqui, a minha, tem que dançar a valsa do jeito que eu toco, e acabou. Então, era um movimento espírita muito personalista, cheio de ideias que vinham da cabeça das pessoas. Na parte da mediunidade, então, pai do céu, era um monte de determinadas condutas mediúnicas extremamente esquisitas. O movimento espírita ele tinha muitas reuniões mediúnicas que eram públicas. Se você pegar a obra de André Luiz, que é publicada na década de 50, 40, como, por exemplo, Nos Domínios da Mediunidade, que é uma obra de referência sobre a questão da mediunidade, a casa espírita que eles usam lá é uma casa espírita que tem reunião mediúnica pública. A assistência da passividade, o pessoal sai, vai atender a assistência. E isso não era nada esquisito naquela época, porque era assim que se entendia. Então, veja, o movimento espírita, ele não tinha Ninguém veio e disse assim, olha, tem que funcionar assim. Nós fomos ensaiando, nós fomos tentando descobrir. E nesse período, havia muitas casas espíritas onde a reunião mediúnica acontecia, quem queria participar, participava, não havia grupos de estudo nem nada, e o movimento espírita estava indo. Só que ele estava indo de um jeito muito preocupante, porque do jeito que as coisas estavam acontecendo, as obras publicavam uma série de conteúdos, mas esse conteúdo não chegava no ouvido das pessoas, porque alguns liam, mas não compartilhavam as suas leituras, não compartilhavam o seu conhecimento. Então, isso começou a preocupar as lideranças espíritas da época, porque a doutrina se dizia espírita, mas ninguém estudava o espiritismo. As pessoas se diziam kardecistas e Kardec era desconhecido. Era bem esquisito, porque era uma casa espírita onde a estrutura doutrinária dela estava calçada na opinião dos dirigentes e não naquilo que a literatura dispunha. Então, em 1975, veio um momento que foi uma mudança. É lógico que essa mudança ela não acontece da noite para o dia. Ela é resultado de um processo de amadurecimento que o movimento espírita vem passando. Quando começa a década de 70, começa um desconforto. As pessoas começam a se sentir desconfortáveis com o modelo de funcionamento que está. E em 1975, a USE, aí de São Paulo, lança uma campanha chamada
comece pelo começo. É o primeiro movimento organizado no sentido de garantir um retorno das pessoas ao conteúdo doutrinário que poderia ser oferecido aos que eram espíritas. Comece pelo começo, que era uma proposta de ler a obra de Kardec. A ideia era genial. Nós vamos fazer na Casa Espírita lugares para as pessoas estudarem. Olha que legal. Vamos. Puxa, mas essa ideia é uma ideia ótima. É verdade. Eu não estou dizendo com isso que não existia local de estudo em nenhum canto do Brasil. Claro que existia. Existiam centros espíritas que estudavam. Mas eram iniciativas individuais. O centro aqui faz, mas é uma opinião dele, o outro não faz. Em 1975, quando a USE lança essa campanha, e ela consegue uma adesão muito grande, o movimento espírita começa a se movimentar por inteiro nessa direção. Orquestrado pelo plano espiritual, essa campanha da USE ela é encampada e outros estados começam também a fazer a mesma coisa. É o momento no qual acontece uma adesão ao processo de estudo nas casas espíritas. Então, salões são criados, lugares para palestra, lugares para estudo. Palestras espíritas passam a ser atividades importantes dentro da casa espírita. Tem que se formar expositor. Não se tinha isso, não tinha. Quem vai falar na casa espírita vai falar como? De que jeito? A gente não sabe nem como é que fala. E aí eu vou contar para vocês o que é que o pessoal fez na época para criar expositor. Não se tinha muita gente com habilidade para ser expositor. Então, como é que esse pessoal vai fazer palestra? Está lá no livro Orientações ao Centro Espírita, que foi uma publicação de 1980, fruto do amadurecimento do movimento. Vocês vão procurar lá, vocês vão achar uma página chamada Estudo Doutrinário. Era como eles chamavam a palestra. Estudo Doutrinário. Era assim. 2 pessoas iam fazer a palestra na noite. A palestra durava 30 minutos. E os 30 minutos era dividido para 2. Um falava 15 e o outro falava 15. Mas como garantir que você vai conseguir falar 15 minutos se você não tem habilidade para falar? Lá explica como faz. O primeiro dos expositores, que vai falar 15 minutos, levanta com o Livro dos Espíritos na mão. Aí ele abre o Livro dos Espíritos. Vamos ler a questão 834. Lê a pergunta, lê a resposta e comenta. Se ele tiver muito o que comentar, ele lê menos. Se ele tiver pouco para comentar, ele lê mais. Então, assim vai. Você lê mais ou lê menos até completar 15 minutos, acabou, fecha. Semana que vem, continua o Livro dos Espíritos aqui. Então, as pessoas se ensaiavam para fazer leitura comentada. Terminados os 15 minutos, entrava o segundo expositor, o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele abria o Evangelho e ia lendo e comentando até acabar os 15 minutos. Acabou, terminava. Se ele fosse um bom comentarista, ele lia pouco. Se ele fosse um comentarista mais frágil, ele lia mais. Então, assim, nós começamos o processo de estruturação dos expositores dentro do movimento espírita. E foi criando uma onda de construção de espaços de estudo nesse sentido. E em 1977, alguns estados do Brasil não possuíam ainda nem federativa. Em janeiro de 1977, e eu não estou enganado no ano, é quando a FEB faz uma delegação que sai de Brasília para fundar as federações da região norte que não existiam. É fundada a Federação do Acre, a Federação de Roraima, a Federação do Amapá, a de Rondônia, a do Amapá já era fundada. Amapá, Pará e Amazonas já tinham federativa, mas Roraima, Acre e Rondônia não tinham. É uma única viagem que funda todas elas em janeiro e retorna, para dar mais musculatura para o movimento que estava todo desarticulado, para trazer esse pessoal para o debate, para as discussões dentro do cenário brasileiro. E é exatamente no ano de 1977 que vai surgir o trabalho da evangelização infantil. Então, ele surge como um resultado desse amadurecimento que o movimento espírita possui.
Não foi assim que alguém chegou, deitou, dormiu, acordou. Gente, vou fazer evangelização. Não. Isso é função de uma, como os espíritos mesmo chamam, uma invasão organizada que os espíritos fazem. Então, a gente veio fazendo a construção do movimento espírita e, em 1977, cria-se a evangelização infantil, que, na época, algumas pessoas até criticavam, dizendo, mas, meu Deus do céu, vai ensinar espiritismo para criança? Ficou doido ensinar espiritismo para meninos. Não tem que deixar, não crescer. Quando ele crescer, te explica para ele. E a gente achava, muitos diziam, nossa, mas é até uma violência, uma catequese que vão fazer com esse menino e tal. Só que já tem 50 anos que isso aconteceu e agora a gente vê os frutos, porque esse pessoal que foi evangelizado lá atrás, eles trazem a consequência desse processo educacional que eles tiveram a oportunidade de experimentar. Então, em 1977, vem esse período da evangelização. Eu já volto à evangelização. Eu preciso passar para frente para terminar a história. E em 1978, no Rio Grande do Sul, uma mensagem assinada por Ângelo Aguaró, que havia sido um uruguaio que tinha sido presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, dá uma comunicação mediúnica dizendo o seguinte, mais ou menos assim, não sei as palavras exatas, mas ele diz mais ou menos o seguinte: o Espiritismo precisa urgentemente criar um trabalho de estudo, porque doutrinas de diversos lados assodam o Espiritismo de todos os jeitos. E ele não ficará de pé com o vendaval de ideias que o atacam de todos os lados. E se esse trabalho de um estudo sério e diligente, organizado e metódico sobre o Espiritismo não for formado, em pouco tempo do Espiritismo restará apenas o nome. É apavorante. Se não for feito, em poucos anos do Espiritismo restará apenas o nome. Então, em 1983, surge a campanha do estudo sistematizado em função dessa mensagem. Então, vejam que você tem aí 3 eventos dentro de uma janela de tempo muito próxima. Começa pelo começo, 75, a evangelização em 77 e o estudo sistematizado em 83. Essa janela de tempo abre para o movimento espírita uma terceira dimensão. Ele que já era hospital, ele que descobriu que era uma oficina, agora descobria que era também uma escola. A gente tem uma mensagem que fala, o centro espírita é um hospital, uma oficina, uma escola, e tem mais uma dimensão que veio depois. Então, nós ficamos, durante um período, como sendo uma escola. Aqui não tem ninguém da minha época do movimento espírita, que vocês são tudo muito novinho, mas quem é da minha época de movimento espírita deve lembrar como eram os nossos estudos e os nossos encontros de mocidade, os nossos estudos, como é que eles eram? Eles eram assim, os temas. Mediunidade, a grande lei. Aí outro tema, mundo espiritual, era assim que eram os nossos temas. Aí passava no outro ano seguinte, a alma imortal. Os nossos temas de encontro eram os princípios básicos. Nós estudávamos o princípio básico. Nós estudávamos muito, 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 mas era um estudo voltado para a interpretação das leis que regem o universo. Nós estudávamos naquele período como se o centro espírita fosse uma escola sobre a alma. Era isso que nós fazíamos. Como vivem os espíritos? Como é a vida no mundo espiritual? O que acontece depois da morte? Por que o espírito reencarna? Qual é o objetivo disso? Pode acontecer isso? Pode acontecer aquilo? Então, eram perguntas que eram descedentadas no sentido do entendimento da lei. Esse período do movimento espírita ele vai acabar em 1990. Na década de 90, nós entramos num novo período. Que período entrou a partir de 1990? O que foi que aconteceu no movimento espírita em 1990? Ocorre a chegada da série psicológica de Joana de Ângeles, que vai fazer uma revisão dos conceitos de doutrina espírita nesse período. O que a série psicológica de Joana vai fazer?
ela vai nos trazer de volta para dentro. Porque nós estávamos só indo para fora. Fora da caridade não há salvação, tem que fazer, tem que fazer. Eu sou do período, vocês não são, mas eu sou do período em que as pessoas chegavam no centro espírita, por exemplo, todos rasgados, a roupa toda rasgada, quebrado, maquiagem toda borrada, o cabelo todo fora do lugar, e a pessoa entrava no centro espírita e dizia: gente, consegui chegar. Eu saí de casa para vir para cá, mas a minha mãe estava fazendo 80 anos e era o aniversário da minha mãe, e eu quis fugir porque eu tenho compromisso na casa espírita, mas os meus irmãos me pegaram e não deixaram eu sair. Eu comecei a gritar que eu tinha que ir para o centro, mas eles queriam que eu ficasse no aniversário da minha mãe. Eu digo: não, mamãe, reencarna e faz 80 anos de novo, não quero, não quero. E o povo me obrigando a ficar, eu comecei a gritar pelo nome de Bezerra de Menezes, gritar por Kardec. Eles rasgaram a minha roupa, mas eu saí correndo com um sapato só, e eu cheguei porque o compromisso é com a doutrina. Naquela época pensava-se assim. Hoje, se alguém disser: olha, a minha mãe vai fazer 80 anos, o pessoal diz: então fique com ela, porque mãe a gente só tem uma. Celebra com a tua mãe e vê se traz docinho quando você vier semana que vem. Guarda para nós. Não existe mais aquela coisa de dizer não. Eu cheguei a assistir reunião em que se dizia assim: espírita que é espírita de verdade, deixa o filho doente em casa e vem para a reunião. Porque se não tem coragem de deixar o filho, é porque não acredita nos espíritos. Então havia uma mentalidade de que as coisas estavam acima da família. E a obra de Joana vem e faz a mudança, colocando as coisas no seu devido lugar, valorizando as questões da maneira como elas sempre deveriam ter sido valorizadas, em que família está em primeiro plano e a doutrina vem em segundo. E que a gente precisa ter essa compreensão para que a gente não se perca no caminho. Só que a doutrina sempre disse isso, o movimento é que interpretava equivocadamente. Então, a partir do momento em que nós entramos na série psicológica, nós continuamos estudando, mas era uma escola diferente agora. Não era mais uma escola sobre a alma, era a escola da alma, porque a gente vai para estudar e compreender sobre nós próprios. Não se estuda mais a alma lá fora. Como vivem os espíritos? Os espíritos do mundo espiritual vivem assim, como se eu fosse como se o meu objeto de estudo fosse externo a mim. No primeiro momento desse processo de estudo na casa espírita, nós estudávamos a alma como se a alma não fosse nós. Nós interpretávamos como se fosse um brinquedo filosófico e não como se fosse a nossa história. Hoje não é assim. Hoje, quando nós analisamos o nosso papel dentro desse cenário. Nós nos enxergamos dentro disso. E deem uma olhada como é o tema dos nossos encontros hoje. É como o ser integral, a busca da felicidade, o entendimento do propósito da vida. São temas totalmente voltados para essa ida do homem para dentro de si mesmo. Diferente dos temas lá do passado, em que nós tínhamos essas características tão marcantes do ponto de vista da nossa leitura externa. Voltando para a página de Kardec, Kardec dizia lá atrás que depois do momento religioso, o quinto momento seria o momento de transição, um momento que ele chamou de transitório, em que os espíritas iriam abandonar progressivamente a ideia religiosa para um momento novo que desembocaria no último dos momentos, que seria o da transformação, da regeneração social. Período último, regeneração social, e teria antes dele um período de transição, um período transitório, ou o que ele chamou de período intermediário, que era a saída do religioso antes de entrar no período da regeneração social. E nós estamos vivendo esse período à medida que nós nos aproximamos dessa proposta de releitura da doutrina dentro dessa visão. Então, voltando para a nossa discussão da evangelização infantil, a evangelização infantil, ela cumpre um papel muito importante. Por quê? Porque ela está posta exatamente na condição de oferecer à criatura humana, desde o princípio,
a compreensão de si mesmo como alma imortal. No momento que a gente vive uma transição planetária em que o grave problema que a humanidade vive é a falta de fé, você reconstruir o fio invisível da fé é importantíssimo para o equilíbrio das pessoas. E eu justifico por quê. Quando nós tivemos a perda da fé na virada do século XIX para o século XX, houve um trabalho orquestrado para garrotear a religião e tirá-la do cenário do homem. Nós entramos no século XX com a nossa fé fragilizada. E a fé tem 3 filhas, a esperança, a segurança e a temperança. São as 3 filhas da fé. Esperança, segurança e temperança. Quando alguém me tira a minha fé, tira a minha esperança. Eu não tenho ideia de dias melhores. Sem Deus não há dias melhores. Eu olho para frente e digo, vai ser pior do que hoje. Sem Deus, além de não ter esperança, eu não tenho segurança. Eu tenho medo da vida, eu tenho medo das pessoas, eu tenho medo de viver, eu tenho medo de doença, eu tenho medo de tudo. Então, tira a minha confiança, a minha segurança. E tira a minha temperança, porque com Deus eu digo, eu não vou fazer isso que Deus não vai gostar que eu faça. Sem Deus, eu me pergunto, por que não fazer? Vou fazer, não tem nada me proibindo, Deus não está para me julgar, então vou fazer mesmo. Tudo me é lícito, então tudo me convém. Quando eu faço esse raciocínio, eu perdi a minha temperança. Então, são 3 elementos. É a minha esperança, segurança e a temperança. Então, tirar a fé de alguém é acabar com isso. Qual é a consequência desse processo? Aumento dos depressivos, porque tem muito medo, por conta da insegurança. Aumento da ansiedade, porque a gente não tem esperança, por isso os níveis de ansiedade estão grandes. E aumento dos desequilíbrios de comportamento por conta da perda da temperança. Então, as condutas do hoje que a gente vê, que é essa conduta doida que a juventude muitas vezes apresenta, esse processo de vazio existencial, depressão, crise de ansiedade, são todos decorrentes de uma mesma matriz, o sequestro da fé na criatura humana. Então, a evangelização, exato, o suicídio também vem por conta disso. O suicídio é a consequência final do vazio existencial. Porque, veja, se eu não tenho fé, eu vivo para quê? Para ficar velho, adoecer e morrer? Então eu vou encerrar logo essa conversa agora, porque a vida perdeu sentido, ela não tem graça. Bom, então, por essa lógica toda, a evangelização ela cumpre um papel muito importante, que é de repor no ser humano, nesse contexto de tantos questionamentos, uma fé raciocinada. Porque aquela fé antiga, a fé que era oferecida dentro daquele modelo da fé que tem muitos dogmas, ela não mais consegue atender a situação do agora, porque os questionamentos desconstroem a fé dogmática. Então, eu preciso de uma fé renovada. E a evangelização tem o poder de oferecer isso antes que os meninos entrem na adolescência e se percam por conta do vazio existencial. Então, é um forro que você oferece antes. Ah, mas pode oferecer depois. Depois pode ser muito tarde. Depois pode ser muito tarde. Eles precisam ter a certeza de que a vida continua, precisam ter a compreensão da razão das nossas dores para poder lidar com as frustrações. Um grande problema da nossa juventude de hoje é qual? Ela não sabe lidar com as frustrações. Ela recebe um golpe e ela não sabe lidar. Não sabe lidar com o não da vida. Então, quando você apresenta para ela a visão que o Espiritismo tem sobre o que seja a dor, planejamento reencarnatório, o processo de desenvolvimento da criatura humana, o fenômeno de amadurecimento das nossas almas, todo esse processo de transformação que nós temos, eles são muito importantes para nós, muito importantes, para que a gente possa lidar com as dores, são naturais do mundo, naturais. A gente se defronta com uma série de sofrimentos. Então, se eu não tiver uma fé que afronte a razão face a face em todas as épocas da humanidade, eu corro o risco de a minha fé quebrar diante de um questionamento. Outros, não, isso é tudo bobagem. Imagine você querer hoje afrontar a descrença acreditando que Adão e Eva existiram, que aquilo foi daquele jeito, que teve 6 dias mesmo e tal. Se você oferece isso para uma juventude,
você condena ela a ser quebrada no meio. A fé ela vai ser quebrada na sua espinha dorsal, porque as pessoas não vão conseguir fazer frente a esse teu Deus, e aí esse monte de injustiça, esse monte de coisa. Cadê a criança morrendo de fome na África? Então, se você não tem, e no Brasil também, e se você não tem uma leitura crítica disso, uma leitura crítica, e ao mesmo tempo uma visão reencarnacionista, a sua fé periclita. Então, oferecer isso para eles antes que eles enfrentem a adolescência é muito importante. Nós estamos hoje, portanto, com o fenômeno da evangelização infanto-juvenil amadurecido já. Nós já temos desde 1977 esse trabalho sendo feito, então já é uma coisa maravilhosa que a gente vem fazendo, já temos quase 45 anos aí de evangelização. Então, esse fenômeno de construção de uma geração com esse perfil foi muito importante para o movimento espírita, sabe? Eu tive a oportunidade, uma vez, no Conselho Federativo Nacional, que é o conselho que reúne as federações do Brasil, fazer uma pergunta no plenário. Quem daqui vem de juventude espírita? 70% levantou a mão. Então, esse ato de você oferecer para a juventude esse conteúdo, ele é muito importante para definir uma escolha de um parceiro melhor para você casar. Então, você consegue decidir com mais acerto. Não é só dizer assim, não, tem que ser espírito porque tem que acreditar na reencarnação. Não é isso, é para você tomar a decisão acertada. Para você acertar um pouco, errar menos. Errar vai, mas erra menos. Porque você diz, não, eu vou escolher um parceiro, mas eu vou escolher assim. Eu vou frequentar determinados ambientes e outros não. Então, eu vou escolher a pessoa que vai ficar comigo dessa forma. Eu tenho outros valores, eu erro menos na minha profissão. Eu cometo menos equívoco. Eu sou uma pessoa menos desonesta pelo fato de eu ter esse conhecimento espírita. Então, isso me ajuda muito para que eu possa amanhã olhar para trás com menos remorso do que eu fiz. E, assim, vou dar um dado para vocês do IBGE. É um dado até preocupante aí para o pessoal da evangelização. Nós somos, de todas as religiões que existem no Brasil, a que tem percentualmente o menor número de jovens. Se você pegar a Igreja Católica e pegar o volume de católicos e o volume de jovens, o percentual é mais alto do que o percentual de jovens espíritas. Nós temos aproximadamente 60% do número de jovens que a gente deveria ter pelo número de pessoas que a gente possui. Por que que isso é assim? Isso é assim porque nós somos muito bons para levar a mensagem espírita para adultos. Se você olhar na casa espírita, a casa espírita está cheia de adultos. O nosso trabalho de estudo sistematizado é excelente. Nós temos uma metodologia exatamente focada para adulto. Então, atrai muito adulto para dentro da casa espírita, então o percentual de jovem fica pequeno, porque chega... Vou dar um número para vocês. O movimento espírita, na última década, cresceu 56%. Os jovens cresceram 16%. E os adultos cresceram 126%. Então, o jovem cresce, mas os adultos crescem muito mais, porque a nossa metodologia está muito focada nesse estilo de vida. E o que a gente observa no IBGE? Eu sou do IBGE, por isso estou falando isso. O que a gente observa no IBGE? É que as crianças são espíritas, aí elas vão diminuindo de frequência no centro espírita, vai diminuindo, quando chega na juventude fica pequeno, e eles voltam a aparecer no centro a partir dos 29 anos. Por quê? Por causa da evangelização. O cara foi embora porque a faculdade é legal, porque eu tenho que me formar, porque eu tenho que estudar. Depois eu vejo isso. Então, depois ele vê isso. Ele se afasta do centro. Ele até se diz não espírita. Mas lá pelos 29 anos, ele já casou e tem um filho. Aí começa a confusão na vida dele. Aí diz, eu preciso procurar um lugar onde eu encontro explicação porque está passando. Onde ele vai, como tem uma semente plantada, ele vai para a casa espírita. Aí aquela curva sobe. Nós vamos sequestrando pessoas de todas as religiões. Os católicos vão perdendo os adultos para nós.
todo mundo vai perdendo os adultos para nós, a gente vai buscando. E aí vai minguando, enquanto eles levaram os nossos jovens, principalmente os sem religião levaram boa parte dos nossos jovens, eles estão catalogados como sem religião nesse período, nós saímos buscando todas as religiões e enchendo o Santo Espírito. O Santo Espírito está cheio de adultos, cheio de adultos. Se a gente não se cuidar, daqui a pouco o Santo Espírito vai ficar, parece uma caixa de cotonete, porque a gente vai abrir o Santo Espírito só queimando de cabecinha branca. Por quê? Porque a quantidade de pessoas... eu não, porque graças a Deus eu não vou ficar assim, né? Porque não vou ter mais o branco. Mas a tendência do movimento espírita é ser um movimento de pessoas adultas e cada vez mais adultos. Eu cheguei até a verificar se o movimento espírita não estava envelhecendo, porque seria uma possibilidade. Já está ficando todo mundo velho, porque são os mesmos que estão envelhecendo, mas não é. Está entrando gente nova e gente velha também. Está entrando gente com 50, gente com 60, gente com 80, gente com 40 e gente com 30, que é uma retomada da curva exatamente por conta da busca das respostas que a gente pode encontrar na doutrina espírita. Em síntese, nós estamos com uma metodologia muito boa para adultos, mas nós estamos precisando rever a metodologia para jovens. Quando eu falo que a gente precisa rever metodologia, não é para fazer brincadeira com jovem, porque existem muitas pessoas que têm a crença de que jovem é tudo lindo. Ai, são tudo lindo. Ai, queria ter tanto 18 anos de novo, tão bonito. Vá viver a pele deles, 18 anos, para você ver. Eles estão todos rebentados, traumatizados, feridos, machucados, cheios de sequelas. Então, você querer fazer reunião para jovem, contando a história de que Moisés foi colocado numa cestinha e desceu no barco, não vai colar mais com ninguém da juventude. O papo tem que ser reto hoje. Só que a gente não pode perder conteúdo. Não pode perder conteúdo. Reunião de mocidade espírita não é reunião de arte. Não pode começar com música, 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 prece, arte, toca a música para terminar, a prece final e sai. Não pode ser. O nosso trabalho não é um trabalho para formar artista espírita. A gente usa a arte como apêndice, mas não como principal. Deve ter uma música? Sim, é legal, bacana, mas o conteúdo tem que ser dado. E tem que ser dado conteúdo sem pena. Não se pode ter pena de menino quando jovem, principalmente, quando vai dar conteúdo. Dá uma olhada no Enem e vê o tipo de questão que esses meninos encaram no Enem. E a gente fica falando de Moisés na cestinha. Eles vão embora porque eles não querem ouvir mais Moisés dentro da cesta. E aí a gente precisa discutir as coisas, discutir a família, discutir a nossa vida, discutir as questões que a sociedade possui, elas têm que ser tratadas, nós temos que debater isso com maturidade. Agora, nós temos que ter o cuidado de não politizar os grupos espíritas de jovens. Nós estamos tendo problemas de juventude espírita no Brasil por conta da polarização política. Eu já estou tendo notícia de dirigentes de mocidade espírita sendo afastados por conta de militância política dentro do centro espírita. Então, o cara tem uma determinada visão política, ele quer trazer essa visão política para dentro do grupo espírita. O grupo espírita não é grupo de militância política partidária, não pode ser. Também não pode ser apenas um local para artista, não é local de artista. Ninguém precisa fazer uma performance perfeita, cantar de maneira perfeita. A gente canta para poder espantar os nossos males. Mas o principal é o conteúdo espírita, oferecer para os jovens, para as crianças, conteúdo doutrinário, oferecer a informação que nos liberta, que nos transforma e que pode realmente trazer as respostas, sem ter pena. Bota o menino para ler no livro. Não façam trabalho de juventude apenas na pele do tema. Aprofunda, leva o livro, faz ele manusear o livro, não bata xerox, não leve xerox para a sala. O menino tem que manusear a obra para saber, é esse livro que tem a mensagem que eu li. Você leva uma página xerocada, o cara não vai saber de onde aquilo saiu. Pensa que alguém inventou, se inspirou e escreveu aquele treco e levou para a reunião. A reunião não pode ser assim, ela tem que ser
de tal sorte que o manuseio com a obra tem que acontecer. Eles têm que manusear, dividir em grupo. O que você entendeu? O que você entendeu? O que você acha? Debate, discute, ouve o contraditório, constrói coletivamente o pensamento, dá tempo para as pessoas se manifestarem e aprofundar os conteúdos sem nenhuma misericórdia. Tem que dar conteúdo sem pena para que os meninos se apropriem efetivamente de tudo aquilo que eles têm que conhecer. Então, por essa via, de repente, a gente pode fazer alguma coisa de muito útil. E o nosso movimento espírita hoje, em questão de juventude, precisa muito, muito, muito da presença deles, porque a nossa juventude está muito perdida. Então, precisando demais acolher esses meninos. Eu vou dizer para vocês um dado da minha juventude. A minha juventude, que era coordenada por Alberto Almeida, para quem não sabe, Alberto Almeida era o meu coordenador de juventude, pode não parecer, mas o miserável é 7 anos mais velho que eu, ele que não envelhece, não sei o que ele tem, deve ter alguma coisa que ele bebe, ele dorme dentro do formol, sei lá, mas ele é mais velho que eu, 7 anos. Nossa juventude tinha 190 jovens, isso na década de 80, 190 jovens. A juventude hoje, aonde eu participava, que era uma juventude pujante, fortíssima, excelente, tem 20 jovens. O que acontece? Nós queremos colocar a tarefa da juventude para ser tocada pela pessoa que é menos expressiva. O melhor expositor tem que ser o cara que toca a juventude. Alberto Almeida era o coordenador da juventude. Deu para sacar a ideia? Você pegava o que era de melhor e botava para os jovens. Por quê? Porque ele é o grupo mais volátil da casa espírita. O adulto volta porque ele sofre, e se a palestra foi ruim, ele precisa voltar porque ele tem que pegar o passo da semana seguinte. Ele dormiu na palestra de hoje, mas ele volta porque ele precisa ouvir outra. Quem sabe na próxima semana não tem um cara melhor para ele não dormir. Ele precisa tomar o passo, ele volta. E a criança vem porque o pai leva pela mão, ele tem que ir. Mas o jovem, ele é extremamente volátil. Se ele pegar uma reunião ruim, ele não volta mais. Basta que você erre uma vez, não precisa errar duas. Você deu um tiro errado, o cara já está fora. Então é por isso que a gente precisa ter um cuidado muito grande com isso, porque hoje é a faixa etária que tem mais sofrimento hoje, as maiores taxas de suicídio, os maiores desequilíbrios, as maiores dores estão exatamente nessa faixa que a gente acha tão bonita a juventude, é o que está sofrendo mais. Então, para a gente pensar sobre isso e ajudar o movimento espírita a crescer. Tá bom, Cláudia? Bom, não, se quiser falar mais 1 hora, eu estou aqui. Não, eu estou olhando para o relógio, que vocês marcaram 1 hora, eu estou olhando aqui, já tem 1h13. Não, você fica à vontade. Nós tivemos, eu, a Luciana e acho que a Lucinéia, participamos de um curso no Centro de Estudo e Pesquisa Espírita, o CCDPE, do livro Depois da Morte. E esqueci o nome dele, peraí que eu vou lembrar. Vou lembrar, não, vou colar. O Charles Kempf, que é da França e tem o instituto lá do Leon Denis. Ele falou que o movimento espírita na França não é tão expressivo quanto aqui. Sim. Você acha que essa questão que você trouxe da mocidade espírita tem a ver com o movimento espírita no Brasil ser mais engajado do que como aconteceu na França? Não. As causas do movimento espírita ser como ele é no Brasil não é a juventude. Primeira das causas, uma dívida impagável que nós temos com a Igreja Católica. A Igreja na Europa, ela enfrentou cruzadas, ela enfrentou Inquisição, Noite de São Bartolomeu na França, Revolução Francesa, que são todos movimentos profundamente trançados com a história religiosa da França. Então, o cristianismo na França não é sentido como no Brasil é. Lá é percebido como repressor, como sanguinário, como um antiquado, essas coisas todas. Antiquado.
e essas coisas todas. No Brasil, o que aconteceu? Ninguém sabe explicar. Mas os jesuítas, que eram na Europa, os que defendiam a Inquisição, vieram para fazer o trabalho de catequização aqui. Só que na hora que vieram para cá, veio Anchieta, veio o Padre Manuel da Nóbrega. Então, eles tinham uma proposta diferente, mais humanista de cristianismo. E essa ideia prevaleceu no Brasil. Eu desafio você, Cláudio, eu desafio você a achar um lar no Brasil, um lar. Não precisa achar dois. Eu duvido você achar um lar que você bata na porta e diga assim: quem é Jesus? E as pessoas digam: nunca ouvi falar desse cara. Eu duvido. O Cristo é conhecido por 100% da população brasileira. Podem dizer que ele é Deus, que ele é um pensador, mas todo mundo conhece. Se você bater na porta, quem é Buda, nem todo mundo vai saber quem é, mas Jesus sabe. Então, alguém fez esse trabalho. Quem fez esse trabalho? Igreja Católica. Então, essa dívida nós temos com eles, porque eles levaram o cristianismo a 100% do território nacional e levaram um cristianismo interessante. Se você perguntar para qualquer pessoa no Brasil qual é o sinônimo de cristianismo, a resposta será amor. O brasileiro tem como sinônimo de cristianismo amor, o que não acontece na Europa. Então, lá na Europa, a visão de religião é outra. Para você ter uma ideia, quando a gente vai fazer live para a Europa, o pessoal pede: não fale de Jesus na live. Não fale. E também não diga que o espiritismo é o cristianismo redivivo. Se você fizer isso, você trabalha contra nós. Se você for falar de Jesus, fale ele como um pensador. Olha só o que ele dizia, mas não diga nosso mestre. Se você fizer isso, você atrapalha a gente. Então, na Europa, não se atrela espiritismo a cristianismo. Se faz uma separação dessas duas coisas. Quando muito, olha Jesus da janela, mas nunca de pertinho. Então, no Brasil, nós tivemos uma primeira questão, que foi um cristianismo com essa visão completamente transcendente, que é um cristianismo cheio de amor. Mas teve um segundo elemento que foi muito importante para a construção do ideário do brasileiro. Considerando os princípios doutrinários, quais sejam Deus, imortalidade da alma, reencarnação, mediunidade, pluralidade dos mundos habitados, e se você quiser colocar lei de causa e efeito e mais o que mais, eu pergunto para você, qual dos princípios espíritas está mais próximo dos cultos afro? Mediunidade. A mediunidade está na raiz dos cultos afros. Então, quando houve a chegada do elemento afro no Brasil, eles trouxeram, dentro da sua visão, essa questão da comunicabilidade com os espíritos. Isso ficou muito comum na nossa sociedade, porque os africanos trouxeram isso para perto da gente. Uma coisa que não aconteceu em outros lugares. Como você não tem a presença dos afro em outros lugares da Europa, isso é tido como uma coisa distante. Mas será que existe mesmo? Como é que é isso? Não, os africanos trouxeram isso de maneira muito tranquila e isso veio se somar na construção do ideário brasileiro. Então, você tem um cristianismo que é amor e tem uma comunicabilidade com os espíritos. Quando você junta essas duas peças, dá o quê? Dá espiritismo. E foi isso que favoreceu com que a mensagem aqui se desenvolvesse. É lógico que tem a questão dos médiuns, como o Chico, como não sei o quê, que isso também foram muito importantes. Mas em termos de arcabouço, no sentido do entendimento da doutrina espírita, essas peças foram muito importantes. Você sabe por que o espiritismo não pegou nos Estados Unidos? Que deveria ter pegado lá. Afinal de contas, Hydesville aconteceu lá. Existem pesquisas científicas estudando por que o espiritismo não progrediu naquelas terras. Resposta: por causa da reencarnação. A reencarnação dificultou, porque eles tinham feito a escravização igual no Brasil, só que lá não aconteceu miscigenação.
Quando os ingleses migravam da Inglaterra, eles vinham com a família inteira, diferente dos portugueses que vinham só os homens. Então, como eles vinham com a família inteira, eles não miscigenavam. Então, ficava a família do senhor e a família dos escravos aqui, e não houve a miscigenação que aconteceu no Brasil. No Brasil, como vieram os homens e não vieram mulheres, as nossas raízes genéticas, elas, pelo lado de pai, podem até ser mais portuguesas, mas por lado de mãe, elas podem ser muito mais ou afro ou indígenas, porque houve uma mescla muito grande de vários matizes de cor de pele aqui desde o começo. Então, a ideia de você viver num corpo diferente daquele que você tem hoje em termos de cor de pele não era tão extraordinária assim como era nos Estados Unidos. Então, quando eles viram, não, a reencarnação, não. E isso aqui não vai colar. Então, a doutrina não decola nos Estados Unidos por conta da... Isso é o que dizem os estudos científicos. E aí, quando chega na Europa, ela também tem o problema do cristianismo. Então, de um lado eu tinha um problema, do outro eu tinha outro. E aqui eu tive uma outra circunstância. Para você ter uma ideia, aqui na América do Sul, nos povos da colônia hispânica, esses países aqui, Peru, Bolívia, Uruguai, Paraguai, Argentina e tal, eles não tiveram a importação do elemento afro. Não teve. Mas eles também não se misturaram. O Brasil contou com a vantagem de ser um território plano, então as pessoas se misturavam com muita facilidade. Como a América do Sul tinha os Andes, haviam populações andinas e populações que viviam na margem. Então, os indígenas ficaram segregados do ponto de vista geográfico e não houve uma miscigenação como teve no Brasil. Tanto que hoje, na Bolívia, ainda tem muita discussão dessas questões étnicas lá, porque eles não conseguiram fazer a miscigenação. Não teve. Eles têm uma outra estrutura geográfica e, por conta disso, um fenômeno mais intenso de mistura racial. O Brasil ficou plano, todo mundo junto e misturado, e com um cristianismo com essa proposta de ser o amor. Resultado, aí, deu no que deu. Então, quando você pergunta se foi a juventude, não a juventude, mas essa característica. Agora, a juventude foi muito importante para o movimento espírita. Ela foi, mas ela não é o fator essencial para que ele tivesse se desenvolvido. Mas ela foi muito importante na consolidação do trabalhador espírita. Porque o que une as pessoas no trabalho espírita são 3 coisas: rir junto, chorar junto e trabalhar junto. E isso o movimento espírita ofereceu. Qual é o problema do nosso jovem hoje não se engajar no movimento? A gente não oferece trabalho para ele. O centro espírita é uma cela impermeável, o cara não consegue trabalhar. Olha, eu quando cheguei no movimento espírita, na semana seguinte que eu cheguei, eu estava trabalhando. Eu cheguei numa semana seguinte quero você lá na sala para ajudar a distribuir sopa para menino. Aí, na semana seguinte eu já estava. Então, você ir trabalhando, se sentir importante no trabalho, eu tinha uma tarefa super importante. Eu ia buscar no aqui chama paneiro lá, aqui vocês devem chamar de cesto. É cesto. Sim, está no planejamento divino, essa é uma miscigenação. O cesto. Eu ia com o cesto na feira, junto com um colega, para trazer as verduras para fazer a sopa. Era uma tarefa nobilíssima, porque era eu que vinha carregando o cesto cheio das verduras que eram doadas para a gente fazer. E eu peguei essa tarefa logo na primeira semana. Eu cheguei lá, fulano, pega aquela ponta de cesto lá, tu vai com não sei quem, vocês vão para a feira buscar verdura e volta. Hoje o jovem não pode pegar, porque se ele pegar a mão dele vai ralar, vai ferir a mãozinha dele, que a mãozinha dele é fina. E ele tem problema de intolerância à lactose, ele não pode pegar, porque senão ele tem intolerância a glúten, e esse alface pode ter algum tipo de coisa, aí não pode, porque ele não pode pegar sol, senão a gente pode responder um processo, porque ele vai... é tanta confusão que a gente acaba não conseguindo fazer nada. A gente tem tanta pena dos meninos que eles entram na casa espírita, ficam 1 ano conosco e vão embora. E a gente nunca disse para ele, meu filho, pega aquela cadeira lá e bota essa cadeira para cá. Não pode falar assim com ele.
tem que dizer, meu filho, você pode, por favor, mas se você não puder também, não tem problema. A gente tem tanto pudor para fazer as coisas que a gente não envolve as pessoas. E eu vou dizer o que é pior. Quando você pergunta para eles, sabe o que eles dizem? Vocês são um grupo impermeável. Vocês não oferecem chance para nós. A gente quis, mas vocês não nos acolheram. Eles, às vezes, querem e a gente se fica cheio de tanto dedo que acaba não... Não, mas ele não está pronto ainda, ele não está pronto. Ele não está pronto esse menino ainda. Esse menino, mas ele não vai ficar pronto nunca. Tem que empurrar o cara torto como seja. Claro que você não vai colocar um cara desse para dar passe, você não vai colocar um cara desse para fazer uma palestra, mas você pode botar um menino desse para arrumar um salão. Olha, meu filho, venha cá, mexe aquela panela, vai mexer a panela. Distribui a sopa para as crianças. Coloque ele nas tarefas assistenciais, mais operacionais. E aí você vai observando a criatura. Aqueles que forem mais habilidosos, você vai puxando para tarefas mais intelectivas. E aí você vai podendo selecionar. Mas tem que dar protagonismo para essa galera. E aí, Cláudio, eu vou dar uma sugestão para você. Faça um trabalho assim, juventude com uma missão. Porque como eles têm dificuldade de se misturar com adulto, dá uma missão para eles. Olha, a missão de vocês é, vocês vão criar um trabalho de visita ao hospital. É vocês que vão fazer sozinhos. Vocês se viram, vocês se organizam, vocês vão. Não quero nem saber, vocês deem um jeito de vocês. E vão lá fazer. Dá uma missão para eles se sentirem responsáveis por alguma coisa. Como eles se sentem meio desconfortáveis de lidar com o adulto, porque acham que os adultos estão tudo errado, todo mundo fala bobagem, então manda eles sozinhos. Cria uma missão para eles. Eu vi outro dia um trabalho bem interessante de evangelização, em que o pessoal fazia os estudos, depois, na culminância, eles geravam um vídeo para o YouTube. Eles geravam o vídeo para o YouTube, do conteúdo deles. Então, eles faziam, ou eles faziam uma peça, ou eles faziam uma aulinha, mas eles geravam um vídeo para depois apresentar. O nosso vídeo já está lá, vamos ver como é que ficou. Bacana, ficou bom e tal. Então, são ideias, né? Eu vi também experimentos em que o pessoal não oferece mais evangelização para quem tem mais de 18 anos. Tira o currículo de evangelização, joga a ERD para eles. Joga o ERD, eles estão na faculdade pegando sociologia geral e o professor está endoidando na cabeça deles com o negócio de materialismo histórico do século XIX e desmontando tudo aquilo que a gente, ao longo do tempo, teve a chance de falar para eles. Então, o que você faz? Pega o conteúdo do ERD e joga logo no começo. Eles vão estudar dentro como se fosse um grupo adulto, normal. Você faz com a metodologia para jovem, mas o conteúdo é de ESD. Qual é a vantagem disso? É que quando ele tiver 21, ele tem o ESD feito. Ele tem 21 anos, ele tem ESD. Aí, senão eu quero ir para o grupo mediúnico. Pode ir, que ele já tem ESD. Pode passar. Senão, o cara tem que terminar a juventude para começar o ERG, ele vai abandonar, porque ele já viu tudo aquilo na juventude. E aí você vai dizer, mas eu vou estudar isso tudo de novo? Que reencarnação é a ação de reentrar na carne, não vou estudar isso de novo nunca mais. Isso não mais. Então você acaba perdendo as pessoas pela repetição dos conteúdos. Fez 18, dependendo do grupo, tá? Isso eu estou dizendo que é uma sugestão do que eu tenho visto por aí. Tira o currículo e joga o ERG para os adultos. E deixa o pessoal que é de menor com o currículo de evangelização. Gera até uma espécie de estímulo para quem é de menor, dizer assim, eu quero logo fazer 18, que eu quero pegar o ERG, que aquele currículo é diferente, porque é outro conteúdo, não é evangelização, também é um negócio totalmente novo. Então, tudo isso é estratégia para a gente usar. Sabe, Jorge, eu tinha ideia de colocar o ESG acima de 16 anos. Então, bote. Para mim, o ESG era acima de 16 anos. Pode Tem até botar. uma questão aqui que foi colocada no chat, que Peraí que eu sumi o nome dela. A Lisange Moreira falou que o filho dela frequentou a evangelização, mas o mais velho, agora com 16, perdeu o interesse. Muito comum. Obrigar ele a assistir os encontros? Obrigar é a pior coisa. Também acho. Obrigar é a pior coisa. Agora eu vou dizer o que a gente faz no Evangelho do Lar, porque ele também vai fugir do Evangelho do Lar.
o que é que você faz? Você faz o Evangelho do Lar, você substitui pela novela no lar. Então, você pega o Nosso Lar, aí toda semana você lê um capítulo. Você lê um capítulo e aí você comenta aquilo. Aí vem doutrina, vem moral, vem tudo, e eles ficam super interessados. E o que aconteceu? Você agora só semana que vem para saber. Semana que vem a gente vai saber. Aí semana que vem você lê mais um capítulo e aí você discute aquele capítulo, porque o Evangelho no Lar não é a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo no lar, é o Evangelho no lar. Então, se você pega a obra, você já tem uns meninos que já estão ouvindo o Evangelho segundo o Espiritismo desde criança, já não querem mais ler isso. Então, pronto, bota o livro Nosso Lar. Eu comecei em casa pelo livro E a Vida Continua, porque é mais facinho do que o Nosso Lar. O último é melhor do que o primeiro. Então, eu deixei o Nosso Lar para ser o segundo livro. Primeiro, eu dei para eles o E a Vida Continua. Aí, depois da Vida Continua, novela número 2, a segunda temporada foi o Nosso Lar. E aí eu fui levando. Se os meninos forem de menor idade e já estiverem fugindo da evangelização, usem um livro chamado Alvorada Cristã, do Nélio Lúcio. Ele tem historinhas instrutivas. Você lê a história e comenta com as crianças. Sai um evangelho maravilhoso. Só que ele só tem 40 capítulos. Vai dar só para um ano, mas é uma estratégia para você tentar, de alguma maneira. Para quem é adolescente, assim, na faixa dos 15 anos, que está meio rebeldezinho, você substitui pelo Alvorada Cristã. E aí você vai lendo junto com eles e vai fazendo. Porque são histórias, eles prestam atenção, aí as histórias têm todas cunho moral, você aproveita, retira a parte doutrinária e retira a parte moral. O livro é feito, o autor é Nélio Lúcio. Para quem não sabe, Nélio Lúcio é Quinéios Lúcius, da obra 50 anos depois, o avô de Célia. Quinéios Lúcius é que escreve a obra com esse nome jamais aportuguesado, Nélio Lúcio. Cláudia, tá bom, Cláudia? A Luciana quer falar alguma palavrinha com o Jorge. Oi, Jorge. Bom, eu trabalho com a Cláudia na evangelização há algum tempo. E aqui em casa, vou começar pelo evangelho, né? É o que nós orientamos aos pais. Porque realmente é aquilo que você falou. O pai obriga a criança a ir. E o obrigar também, mesmo para a criança, é muito difícil. Porque, às vezes a criança entra, fica ali sem olhando para nada, né? Principalmente durante a pandemia. Então, nós fazemos o quê? O que nós fazemos em casa? Eu tenho 2 adolescentes especiais, tá? 2 autistas. Um deles lê o Pai Nosso, o Pão Nosso, perdão. O outro faz a prece, eles vão intercalando entre eles. Nós fazemos o evangelho e fechamos, eu e meu marido, né? Fechamos o evangelho no lar. Na evangelização, a mesma coisa. Nós temos que entender que, às vezes, o pai ele chega e fala assim, eu estou tendo um problema. Será que o problema é a criança? Mas nós vamos trabalhar essa criança para que não aconteça a mesma coisa que está acontecendo com o pai. Nós precisamos trazer esses pais mais para perto de nós, para a evangelização. E outra, a formação desses jovens através da fé raciocinada deles, eles são o futuro dos centros espíritas, com muita doutrina, mas muita base de raciocínio. Sim. Para saber distinguir o que é certo e o que é errado. Essa é a nossa meta de evangelização. Agora tem uma coisa, né? Recentemente a Federação Espírita Brasileira criou a área da família. Sim. Isso vai ser muito bom. Porque a área da família ela vai passar transversal, ela não é uma área específica, ela atravessa as outras áreas. Então, o centro espírita, se adaptando a essa realidade, ele vai começar a dar uma ênfase maior para as questões de família. Então, por exemplo, o centro espírita não tem nenhuma atividade desenvolvida para trabalhar com enlutados hoje. Nós não temos. O movimento espírita não tem um trabalho. Nós temos trabalho assistencial, tem um trabalho
mas para enlutados não temos. E nós temos a melhor mensagem para enlutados que o planeta tem, é nossa. É nossa. Nós temos a melhor mensagem e nós estamos numa Covid, que tem um monte de gente que está enlutada, e a gente está diante de uma mensagem excelente, ou seja, nós temos o produto, nós temos o cliente, falta só vender. Né? Porque não teria o momento mais propício para a gente oferecer esse produto que não agora, com tanta gente se perguntando, meu Deus, meu marido morreu, minha mãe morreu, meu filho morreu. Oferece. Nós temos uma quantidade imensa de pessoas depressivas e nós não temos um trabalho sistemático para atendimento a depressivos na casa espírita. Nós temos, talvez, a melhor resposta para o processo depressivo e nós não temos. Nós fazemos o atendimento espiritual? Fazemos. Mas o atendimento espiritual joga a pessoa dentro do grupo. A gente poderia dizer assim, olha, esse pessoal aqui eu vou fazer um grupo só para discutir luto, só para discutir depressão, debater. Junta, se for o caso, junta os dois, enlutados e depressivos num subgrupo, para fazer um trabalho de círculo, uma roda de conversa, você faz uma leitura, debate, discute, aprofunda. Como é que você está lidando com o luto? O que é que você fez? E você, como é que você está? Está saindo, não está? Chorei demais, tal. Isso é muito importante. Então, isso também ajuda, porque indiretamente atinge as crianças. Se nós não fortalecermos a família, as crianças vão tudo para o vinagre. Então, você fica trabalhando, querendo arrumar o menino, tem aquela imagem que diz, né, você cuidar da criança sem cuidar da família, é como lavar a pérola e jogar no lodo. Aí você pega a pérola, aí lava a pérola e joga no lodo. Então, você tem que sanear aquele lugar, o pântano, porque senão você não vai nunca conseguir que ela melhore. Tem que trabalhar a família como um todo. Tem que ter uma forma de envolver o grupo familiar. E aí, nesse processo de revisão do movimento espírita, essa discussão da família está por dentro disso, né? Esse momento de nós valorizarmos a família. Aperte mais esse laço, né? Melhor viver em família, aperte mais o laço. Ok. Cláudia, eu acho que podemos... Jorge, nossa gratidão, meu irmão. Muito bom, excelente. Os comentários aí estão nos trazendo aí, né? Essa tarde foi gloriada de êxitos, né? Desculpem ter passado do tempo. Não, e podemos ficar até mais aí, Jorge. Mas eu creio que muitos de nós temos os nossos compromissos também, né? E a família nos cobra, né? Tá certo. Então, Jorge, olha, você me fez viajar também, acredito que com muitos aí. Né? O Natalice de Jesus teve uma mocidade forte, que ela cresceu com a força dessa mocidade. Então, ela teve o seu declínio e agora está todo um processo de reerguimento com com os novos jovens, com as novas crianças que estão servindo, que está aí a Cláudia e a Luciana à frente. Eu lembro da Casa Transitória em Pinda, ela foi construída com jovens. Olha aí. Então, nós precisávamos fazer compramos um terreno de um alqueire. E a obra tinha 4.000 metros quadrados de construção. Então, tínhamos equipe de jovens que saía na campanha. Você falou do legumes. Nós tínhamos lá a mocidade criar a Barraca do Amor. Eles montaram a barraca no centro da feira todo sábado. Quando chegar no final da feira, eles saíam com o carrinho coletando nas barracas os produtos. Era legume, era verdura. E levava que tinha um centro de triagem, porque a sopa era oferecida diariamente. Então, realmente, está certo, né? Se a gente não der trabalho para os nossos jovens, né, eles vão embora. Eles ficam cheios de dedos, né? Mas vai, não. E eles ficam felizes. Eu lembro do meu filho, o diretor de mocidade, falar para ele, olha, o saquinho da campanha Alta de Souza está tudo amassado, vamos criar, e então vamos passar o saquinho. Você não tinha recurso. Você pegava aquele saquinho amassado da campanha Alta de Souza e ficava passando o ferro elétrico para poder... Isso. Mas tá bom. Eu sei que a gente poderia aqui abrir um campo filosófico aqui de conversar, de contar causas, que seria, acho que, um outro momento, né? Eu acho que a sala e uma roda de conversa, ela teria que ser mais aprofundada, assim, porque cada um de nós aqui queria fazer sua colocação. E o tempo é curto agora. Jorge,
gratidão, receba o nosso carinho, o nosso afeto. Agradeço a todos vocês que estão aqui. Chegamos aí mais de 50 participantes na nossa sala. Eu vi aí o comentário da Dora, que estava ali no chat, né? Da Alexandra. Então, a gente deu uma visualizada da Lucinéia e todos que colocaram ali. Tudo isso é fundamental, porque mexeu, né? Fez com que a gente se refletisse. Isso é muito importante. Oxigenou-nos, né? Na tarde de hoje. Ok? Cláudia, a prece final é sua, minha amiga. A não ser que o Jorge quer fazer alguma outra observação. Cadê Jorge? a poesia? Cadê a poesia? Vamos estar pedindo a poesia, Jorge. Pois é, a poesia. Deixa eu ver se eu localizo aqui, meu Deus. Essa poesia que estão pedindo aí ao meu filho, a Sâmia fez para o nosso filho caçula. Quando ele nasceu, aí ela fez essa poesia para ele. Nós temos 4 filhos. E esse é o nosso filho biológico. Nós temos 3 filhos antes que são adotivos e depois esse que é o biológico. Então, quando ele nasceu, aí ela fez essa poesia para ele. Ele chama Ao Meu Filho. Está aqui. É um soneto. Posso ler? Por favor, sinta-se à vontade. Ao meu filho, que a tua voz tenha a firmeza dos que sabem e o teu olhar expresse determinação. Que sejas luz nas muitas noites que encontrares e a tua paz derrame paz aos corações. Que a tua vida seja um canto de alegria, que o teu abraço seque a lágrima que desce, que o teu falar seja de amor e energia, e o teu silêncio o respeito de uma prece. Que sejas digno, mesmo em tempestade, que a humildade disfarce o teu esplendor, e venças cada desafio com coragem, que sejas sábio ao escolher a cada embate, vencer os vícios que aprisionam a alma em dor e ser virtudes que te são felicidade. Não precisamos estar dentro de um centro espírita para sentir a emoção e a energia. Creio que todos nós se contagiou com esse poema, né? Com essa poesia, com esse soneto que nos encheu muito, viu, Jorge? Eu senti daqui, né? E creio que todos sentiram também. Muita luz, meu irmão, e que possamos nos reencontrar novamente mais próximo, né? Da nossa caminhada. Cláudia? Só tenho a agradecer. É sempre um aprendizado estar com você, Jorge. Quem sabe 2022 possa ser uma jornada pela região. Soneto foi muito bonito e não tem muito o que ser dito, a não ser elevar o nosso pensamento, agradecendo por essa oportunidade de estarmos reunidos mais uma vez ao Mestre Jesus, que nos deixou seus ensinamentos e o seu Evangelho. Que cada um de nós possamos nos tornar cartas vivas do Evangelho, levando a paz e o amor do Mestre a todos aqueles que convivem conosco. Com a graça de Deus, nós encerramos este evento e convidamos a todos que continuem conectados neste amor de Jesus e amparados pela providência divina. Que assim seja, hoje e sempre. Muito obrigada, Jorge. E já vou fuçar a sua agenda. Pessoal,